Boa noite. Boa noite. A polícia procura por bandidos envolvidos em explosões de caixas eletrônicos em Belo Horizonte. Nossa equipe teve acesso a 2 vídeos que mostram a ação dos ladrões. O primeiro mostra 2 moradores de rua passando próximo à agência que fica na Avenida Antônio Carlos, no bairro São Francisco, região da Pampulha, na capital. Quando eles percebem a chegada dos bandidos, eles correm. Os ladrões, com uma barra de ferro, forçam a porta do banco. Já dentro da agência, com a mesma barra de ferro, um dos bandidos força o equipamento para abrir e o outro segura as dinamites. Após conseguir quebrar parte do caixa, eles colocam o explosivo e acendem o detonador. Os bandidos fugiram e não levaram nada. Já nesse segundo vídeo, o banco fica no bairro Jaraguá, região norte de Belo Horizonte. Os bandidos entram da mesma forma, forçam a porta e entram na agência. Após colocarem os explosivos, eles saem tranquilamente e em questão de segundos acontece a explosão. Veja novamente. Com a porta destruída, os bandidos entram para pegar o dinheiro, mas vão embora com as mãos vazias. A Polícia Militar, na noite dessa quarta-feira, recebeu uma denúncia de moradores de que homens estariam conversando sobre explosões e foram checar. Foram localizadas 4 bananas de dinamites já prontas para serem detonadas, 2 caixas de munições 9mm e uma pistola do mesmo calibre, 2 coletes, perfume importado e um aparelho de som roubado. Residencial no bairro Sagrada Família. Eles se passaram por entregadores de revista. A tentativa de assalto foi nesse... Esta mulher que não quer aparecer. Eu tinha visto uma mulher gritar assim, socorro, socorro. E por isso assim que, entendeu? Pulando muito. Vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. Uma viatura que fazia o patrulhamento foi até o local, mas os criminosos fugiram. Nada foi levado, ninguém, em princípio não houve lesão e as buscas prosseguem. Um artefato explosivo foi encontrado hoje pela manhã em frente a uma casa no bairro Santa Helena, em Contagem. A residência fica atrás da Prefeitura de Contagem. Equipes do Esquadrão Antibombas do GAT isolaram o local. Até o momento, ninguém foi preso. E agora uma notícia para você que pretende viajar. A polícia deu um alerta para os casos de roubos a residências nesta época. Hoje, uma dupla foi presa por praticar este tipo de crime na região leste da capital. Diego Ataíde, de 24 anos, e Rafael Arcanjo, de 26, são acusados de furtos a residências da região leste de Belo Horizonte. Com eles, a polícia encontrou uma TV LCD, 2 aparelhos de som, um notebook, roupas de marca, malas e mochilas. Um carro e uma motocicleta que eram utilizados nos furtos também foram apreendidos. Segundo o investigador Vandrick Batista, os criminosos observavam a rotina das vítimas. As investigações começaram com um furto a uma residência do bairro Sagrada Família, quando as um contato telefone ou com qualquer coisa, qualquer entre em contato com a gente, entre em contato com o vizinho, e ele está sempre vigilante, né? Porque o olho é que vigia, né? Um agente penitenciário do Ceresp Betim está sendo facilitado. Em um terreno baldio no bairro Lago Sul. Os moradores que vivem lá, é claro, não estão gostando muito dessa situação. E nós conversamos com o secretário de governo. Renascer,
que desde o ano passado e provavelmente tenha desovado esse material aí, né, como, sei lá, estoque velho, alguma coisa nesse sentido, né? Procuramos a Polícia Militar, fizemos a boletim de ocorrência, né? Na verdade, a própria população, moradores do bairro fizeram isso, as testemunhas foram até o local, até a Polícia Militar, então essas providências estão sendo tomadas. Me parece que no mesmo local houve essas pessoas que jogaram esses caixões, incineraram esses caixões, e existe alguns vestígios ainda no local e nós vamos providenciar a retirada desse material para as pessoas ficarem tranquilas, né? A Polícia Militar conseguiu recuperar material de construção roubado em Paraupeba, região central de Minas. A carga pertencia a uma empresa de transportes de Belo Horizonte. Uma denúncia anônima levou os policiais ao local em que o material estava guardado. Alexandre Francisco Carlos, de 37 anos, confessou que vendia as ferramentas para o dono de uma oficina. Foram encontradas enxadas, alicates, foices, serrotes, luvas, carrinhos de mão e vários outros materiais. Também foram apreendidos R$ 1.775. Segundo a polícia, o material foi roubado recentemente de 3 caminhões que seguiam para Paraupeba. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia da cidade. É preocupante a situação dos reservatórios das usinas hidroelétricas de Minas Gerais. A usina de Furnas tem a segunda pior situação do país, com menos de 13% do seu volume normal de água. 2 das 4 principais fontes geradoras da CEMIG estão abaixo dos 30% de sua capacidade total. O turismo, lazer, restaurantes e as atividades de pesca à beira do Lago de Furnas têm o seu pior resultado nos últimos 20 anos. No início da tarde de hoje, uma chuva leve caiu sobre algumas cidades à beira do Lago de Furnas. 1 ano e a mesma espera. O drama dos moradores do edifício no bairro Buritis, em BH, que perderam seus imóveis no desmoronamento, alugadas e pagam do próprio bolso. Do sonho da casa própria, só restam lembranças. Lucas morou com a família no edifício Vale do apartamento ruir. Hoje, ele e os pais moram de aluguel e há 1 ano brigam na justiça por uma indenização. A gente se sente um pouco impotente da gente não poder fazer nada para essa solução vir mais rápido para a gente. O drama dos moradores do condomínio Vale dos Buritis começou ainda em 2011, quando as primeiras rachaduras apareceram. 1 ano depois, o prédio veio abaixo. Um edifício vizinho também ficou comprometido e teve que ser demolido. 2 laudos, um da prefeitura e o outro da justiça, comprovaram que um corte errado nesta encosta foi uma das principais causas dos desabamentos. A justiça determinou que a construtora pagasse o aluguel das famílias. Depois da queda dos prédios, a prefeitura iniciou esta obra de contenção. Desde que os 2 prédios desabaram aqui no bairro Buritis, várias mudanças foram propostas ao Código de Edificações da cidade. Entre elas, a obrigatoriedade de contenção do terreno antes de qualquer obra, além de uma vistoria prévia da vizinhança para avaliar os riscos. Mas para que isso vire lei, ainda é necessário a sanção do prefeito de Belo Horizonte. Desde o dia que ela foi concebida, eu acho que ela poderia estar em vigor sim, porque isso pode evitar alguma tragédia futura. Tragédias que podem se repetir no bairro Buritis. Esta casa, por exemplo, fica na mesma rua onde os prédios desabaram. O imóvel foi construído encravado em um barranco. Este outro prédio também convive com o perigo. Segundo o engenheiro, a terra exposta é uma ameaça constante. Esse volume de água, proporcionado muito provavelmente pelo aquecimento global, num período curto de tempo, ele provocou um encharcamento de regiões mais propensas a esse tipo de queda, que é essa região que a gente está aqui na encosta da Serra do Curral, que ela vai beirando a serra e é formada numa parte, no terço médio dela, no primeiro terço, por filito, que é extremamente instável na presença. A assessoria de
Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que o perito do processo do caso Buritis foi intimado a prestar esclarecimentos aos condôminos. Depois disso, o processo segue em andamento. Em nota, a empresa Estrutura Engenharia e Construção, responsável pela obra do edifício Vale dos Buritis, informou que vem cumprindo regularmente a decisão, como pagamento dos aluguéis dos condôminos, e que aguarda agora o restante dos laudos periciais. Segundo a assessoria da Prefeitura de Belo Horizonte, mesmo aprovadas pela Câmara Municipal, não é possível prever quando serão sancionadas as mudanças no Código de Edificações da cidade. Bom, e esse assunto continua aqui no jornal Band Minas, porque no próximo bloco nós vamos falar do drama de moradores que enfrentam muito drama em outros 2 bairros da capital. E o momento em que o ex-jogador do América, Neto Maranhão, passa mal no treino. Agora, 7h01, a gente volta em instantes. Jornal Band Minas. Oferecimento